O jogo de xadrez. História. O xadrez é um dos jogos mais antigos e fascinantes da humanidade, combinando estratégia, tática e criatividade. Sua história reflete a evolução cultural de várias civilizações, tornando-o um verdadeiro símbolo de engenhosidade humana. A história do xadrez. Origens na Índia, século VI. O xadrez nasceu como chaturanga na Índia por volta do século VI. Este jogo tinha 4 divisões militares: infantaria, cavalaria, elefantes e carruagens, que deram origem às peças modernas. Expansão pelo mundo islâmico, século VII. Com a expansão do Império Islâmico, o jogo foi levado à Pérsia, onde se tornou conhecido como Shatranj. Nesta versão, as regras começaram a se aproximar do xadrez moderno. Durante esse período, o jogo era altamente valorizado como um exercício intelectual. Chegada à Europa, século IX. O xadrez chegou à Europa via Espanha e Itália, trazido pelos mouros e comerciantes. Na Idade Média, o jogo ganhou popularidade entre a nobreza, sendo associado a virtudes como paciência e estratégia. Evolução moderna, século XV. As regras modernas do xadrez surgiram na Espanha e na Itália no final do século XV. Alterações importantes incluíram o movimento da dama, rainha, que se tornou a peça mais poderosa, e o avanço duplo dos peões. Xadrez competitivo, século XIX. No século XIX, surgiram os torneios organizados, os primeiros relógios de xadrez e os campeonatos mundiais. O primeiro campeão mundial oficial foi Wilhelm Steinitz, em 1886. Xadrez na era digital, século XX e XXI. A partir do século XX, o xadrez cresceu como esporte internacional, especialmente com o advento de computadores e inteligência artificial, como Deep Blue, que derrotou o campeão Garry Kasparov em 1997. Hoje, plataformas online como Chess.com e Lichess.org conectam milhões de jogadores no mundo inteiro. O maior jogador da história. Determinar o maior jogador é sempre subjetivo, mas alguns nomes se destacam. Magnus Carlsen, 1990. Magnus Carlsen, da Noruega, é amplamente considerado o maior jogador de xadrez da atualidade e possivelmente de todos os tempos. Ele se tornou grande mestre aos 13 anos e campeão mundial em 2013, defendendo o título até 2023. Conhecido por sua criatividade, jogo versátil e domínio em todas as fases da partida, Carlsen também atingiu o maior rating da história, 2.882. Garry Kasparov, 1963. Kasparov, da Rússia, foi campeão mundial de 1985 a 2000 e dominou o cenário por quase 2 décadas. Sua agressividade no tabuleiro e sua rivalidade com Anatoly Karpov marcaram uma era de ouro no xadrez. Bob Fischer, de 1943 a 2008. O americano Bob Fischer foi um prodígio e um dos maiores gênios do xadrez. Ele se tornou campeão mundial em 1972 ao derrotar Boris Spassky no famoso match do século. Fischer revolucionou a preparação e o estudo do jogo. José Raul Capablanca, de 1888 a 1942. O cubano Capablanca, campeão mundial entre 1921 e 1927. Era famoso por sua habilidade natural e estilo aparentemente sem esforço. Anatoly Karpov, 1951. Karpov foi um dos campeões mais dominantes, conhecido por seu estilo posicional e controle preciso. Legado do xadrez. O xadrez continua a inspirar milhões de pessoas como um símbolo de raciocínio lógico e criatividade. Ele transcendeu fronteiras culturais e tecnológicas, mantendo sua relevância ao longo dos séculos.